mesmo a igreja, o movimento de igreja, que recusa o nome do Salvador, que é Yahushua Mashiach, para ficar com o nome romano grego, Jesus Cristo, vai para a tribulação, mas terão que morrer dentro da grande tribulação. Isso por si só já vai ser uma purificação. E nós, hoje, que estamos aqui na última era, a sétima era, a era de Laodiceia, Apocalipse 13, 18 diz para comprar ouro provado no fogo, para se enriquecer, vestes brancas, para não aparecer a vergonha da tua nudez, e colírio para que unja os teus olhos e veja. Isso aqui é antes do arrebatamento. Deve haver um avivamento que vai produzir o ouro, a fé original, as vestes brancas, a santidade, santificação. Ou isso que eu estou dizendo aqui, que eu li em Daniel 12:10, purificados, alvejados e acrisolados, né? E o colírio, que pingado nos olhos do entendimento, não é os olhos físicos, embora se os seus olhos naturais físicos adoecer, um oftalmologista vai passar colírio, remédio para os olhos. Mas e os olhos do entendimento? A Bíblia diz lá em Lucas, no final, depois da ressurreição de Yahushua Mashiach, que ele pegou as escrituras, os salmos é a escritura. Pegou a Torá, né? Pegou os livros dos profetas, tudo é escritura. E através das escrituras, explicando as escrituras, lhes abriu os olhos, abriu o entendimento, que é os olhos do entendimento. E esse é o trabalho do colírio. Então, deve haver um avivamento aqui agora, para produzir isso. Eu acredito nisso. A Bíblia diz em Atos 16, versículo 4, que havia uma mulher que vendia púrpura, pano, tecido, e ela era da cidade de Tiatira, Lídia, né? E essa Lídia servia a Deus. Porém, quando Paulo estava pregando, o apóstolo Paulo estava pregando, ela parou para prestar atenção. Os sábios entenderão, né? Os sábios terão discernimento. Os sábios buscarão compreender. Ela parou para ouvir a Paulo e Adonai lhe abriu o coração para que ela estivesse atenta. E ela creu na palavra original que Paulo pregou. Eu acredito que deva haver mulheres hoje como Lídia. São sinceras em suas religiões e igrejas, e só o Criador para abrir os corações, pingar colírio, para você ver que seus louvores a Jesus está indo à Igreja Católica Romana, a igreja mãe das igrejas, né? Sua adoração não está indo ao Criador. E o Criador é Yud He Vav He, tetragrama, né? YH, WH. O nome de Jesus não tem nenhuma letra do tetragrama, mas Yahushua tem. Yahushua tem Yud He Vav, YH, WH. Então esse é o tempo onde tem que estar aqui os perversos, os maus. Mas deve se manifestar também aqui agora os sábios, ou as virgens prudentes. Prudente quer dizer sábios. De Matitial, Matitial 25:6, né? São os que vão ter discernimento, são os que vão dar atenção, vão considerar a pregação, os que vão ponderar, buscarão compreensão, terão cautela, ouvirão a pregação, mas não vai desprezar, não vai ressachar, rejeitar. Vai agir com prudência, né? Agirá com prudência. E os maus? Os maus não tem jeito, né? Os homens maus, pastores maus, apóstolos maus, pregadores de igrejas maus, estão em busca da arrecadação, do dízimo, da oferta, do dinheiro. Sendo que aqui na palavra original, nem pagar dízimo não paga. Porque cremos que dízimo é só para levitas, né? Hebreus, a carta que Paulo, Shaul, dirigiu ao povo hebreu, não ao povo gentil. Lá ele diz em Hebreus 7, versículo 5, que dízimo só os levitas podem instituir e receber, e eles recebiam de 11 tribos. Endro, cominho e hortelã, né? Matitial 23. Foi o que Mashiach disse para pagar o dízimo do endro, do cominho e da hortelã. Temperos, ele diz, não é 10% de salário lá entre os judeus, hebreus, israelenses. Era alimento, para que haja mantimento, alimento na minha casa. Lê o livro de Tobias. Ele estava na Síria, em cativeiro, mas ele podia ir
acho que uma vez por ano a Jerusalém, e ele levava o dízimo, só que ele não podia, não dava conta de levar toda aquela colheita de figo, animais, ovelhas, plantações. Então ele vendia, viajava com esse dinheiro, mas antes de chegar lá no tabernáculo, no templo, ele voltava a comprar os mesmos produtos, os mesmos alimentos e entregava esse alimento. Como Mashiach diz, para pagar dízimo do endro, do cominho e da hortelã. Mas a igreja romana e as igrejas protestantes, pentecostais, deuteropentecostais, neopentecostais inventaram que quer dinheiro, não quer galinha, não quer porco, não quer gado, quer o dinheiro vivo, né? Hoje quer Pix, quer que passe no cartão, mas quer que vocês façam a transferência bancária, são perversos, né? É uma forma de nunca trabalhar. Segundo Tessalonicenses capítulo 3, Paulo diz que trabalhava de dia e de noite, mandou dar exemplo para todos. Quem não trabalha que não coma. Corte a comunicação com o irmão que tem saúde e não pode trabalhar. Eu dei o exemplo. É com o suor do seu rosto que você ganha seu pão. Mas aí inventaram faculdade de teologia, inventaram esses negócios de pastores, bispos de igreja, apóstolos. Eles não precisam trabalhar, né? Todo dia para eles é domingo, né? Todo dia para eles estão folgados. E quando vão aí às suas igrejas, se tiver um jogo de futebol do time predileto, eles nem aparecem na igreja lá. Se tiver um filme lançado no cinema, eles nem aparecem na igreja. Vão na igreja quando pode, às vezes só dia de domingo. E aí ganha 50 mil, 200 mil, ganha 1 milhão, né? É a perversidade. Homens hostis que pecam contra o Criador, pecam contra as criaturas, nunca vão entender a verdade, estão manchados da culpa, né? Ser perverso, ser mau, está manchado da culpa do pecado, pecando contra Deus, pecando contra a humanidade, né? Estão distantes da revelação. São os perversos que Daniel disse aí, nada entenderão. Não viu que o Mashiach, o Yeshua, pregava em parábola? Para que, cumprindo em Ishaial, você fala Isaías, mas é Ishaial, esse povo vai ter ouvido, mas não vai ouvir. Esse povo me louva só com os lábios, seus corações estão distantes de mim, eles não podem entender, não podem crer com o coração para serem curados, para serem salvos, estão destinados a serem escravos de igreja, de religião, do protestantismo, catolicismo, pentecostalismo, deuteropentecostalismo, neopentecostalismo e até morrer dentro dessas igrejas. Só no Brasil, Satanás tem mais de 50 mil. Para prender e a pessoa morrer ali e depois essas almas irem para a prisão, porque tem tanta gente dizendo que foi arrebatado no inferno. Eu não preciso ouvir isso. A Bíblia já me diz, acho que é 1 Pedro 3,19, que Mashiach, morto na carne, mas vivo, vivificado em espírito, foi até as regiões mais baixas, profundas da terra, e lá ele pregou para os espíritos em prisões. Em prisões, espíritos em prisões. É a Bíblia que diz que tem espíritos em prisões. É a Bíblia que diz que aquele rico de Lucas 16 morreu, seu corpo foi sepultado no cemitério, e ele abriu os olhos no Hades, na mansão dos mortos. Ou na hiena de fogo, né? E o Tártaro é onde está acorrentado os anjos que pecaram. E a língua dele pegava fogo e não parava de pegar fogo, a hiena de fogo. Então que existe a prisão dos espíritos depois da morte, existe. Mas muitas mulheres dizem que vai no inferno e continua usando batom, esmalte, calça comprida, cortando cabelo. Que inferno é esse que elas foram? Porque eles falta o temor da palavra original, elas nunca voltam. A palavra original de Deus nunca muda. Não tem avivamento nessas revelações. Tá aí a internet cheia, o povo gosta de ouvir isso, né? EQM, experiência depois da morte, né? Agora a palavra mesmo pura, original, as pessoas não querem. Então, mais cedo, mais tarde, a loucura dos maus, os homens maus, mulheres más, dos perversos, perversas, dos ímpios, vai ser manifesta. O povo está enjoado de ver escândalo, podridão, corrupção, crime, morte, dentro das igrejas. Não para, não? Simplesmente não para. Isso prova que a teologia não presta. Não sara ninguém, não cura, não salva ninguém. Isso também prova que esses líderes de igrejas são perversos. Têm vida depravada, né? Então eles não podem trazer avivamento. Como que um perverso